Olá, sou o Wagner Ferraz, do Estudos do Corpo. Estamos aqui para mais uma ação da Semana Pedagogias do Corpo da Dança, segunda Semana Pedagogias do Corpo da Dança, que está acontecendo nesse ano de 2021. E hoje, para receber aqui mais uma convidada, mais uma parceira, amiga, artista, pesquisadora, professora, que vem trazer um pouco do seu trabalho para a gente conhecer. Convido para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho, ou rever, quem já conhece, e ver um pouco mais. Samira Abdala. Samira, obrigado, um prazer te ter aqui. E agora eu vou passar a palavra para a Samira, vou sair um pouquinho de cena e qualquer coisa eu estou à disposição, é só me chamar. Obrigada, Wagner. Desde já eu agradeço, pelo convite, por estar aqui celebrando o Dia Internacional da Dança. E estar com vocês aí que estão disponibilizando um pouquinho do seu tempo para compartilhar esse momento com a gente. Então, eu vou começar de uma maneira um pouco atípica. Dança. Pensamento dançante. Se o pensamento da arte em Deleuze é criar, é criador de sensações, onde então a dança se enquadraria? O que a dança cria? Com o que ela cria? Com o corpo, respondeu a seco, sem pensar. Corpo, pensamento, dança ou dançante. Palavras-chave, caras palavras, ampla gama de significações e conceitos. Sobre o que iremos investigar sobre essas palavras? Com o pensamento deleuziano, vamos iniciar, continuar e nunca terminar de criar perguntas. Sim, vamos aqui apenas criar problematizações, não em busca de encrenca. Os problemas nos servirão para violentar o nosso pensamento. E aqui, tratar essa violência do pensamento como uma imagem. Deleuze considera que um pensamento possui certas coordenadas ou eixos de orientação que permitem associá-lo a um determinado tipo de funcionamento. Isso significa dizer que essas coordenadas originam imagens do que seria o pensamento, sua natureza, sua finalidade. Somos convidados por essas imagens pensamento propor possibilidades para a criação, pois diante dos nossos fazeres educacionais e na vida, como inventar problematizações que dê condições de criarmos? Como fugir do pensamento e ação representacional das coisas e daquilo que achamos saber como verdades absolutas? Tanto no ambiente escolar formal como informal, cabe a nós, educadores, escorregar sobre essas significações diretas a cada proposição dos nossos fazeres. Mas como? De que maneira? Vamos supor que o pensamento seja uma coisa e o ato de pensar outra coisa. O encontro dessas coisas gera uma violência do pensamento, isso gera a potência do encontro do ato do pensamento. Pera. Vamos parar por aqui e parar de tratar de coisas e vamos recomeçar. Vamos supor que a distinção do pensamento e o ato de pensar se encontra no fato de que o último é gerado no pensamento. O que nos violenta o pensar são as assignificações da linguagem e daquilo que temos como suas representações essenciais. Vamos, então, considerar um pensamento dançante como uma maneira de pensar o pensamento como algo da ordem do movimento. O movimento de que somos sempre atravessados por forças, afecções que perpassam o corpo. Aí veio ele, este corpo, tantos corpos há dentro dele. E de que corpo estamos tratando? Primeiro, partimos do nosso corpo físico, com todas as suas musculaturas, esqueletos, órgãos internos e por aí vai. Por ele, nos constituímos neste mundo e somos afetados por pessoas, sons, lugares e etc. É com o corpo que executamos nossos fazeres. E nos dar conta e atenção a ele é o primeiro convite. Então, o convite é
que por um breve instante, você aí onde você está, perceba o corpo neste momento. Você pode fechar os olhos, inspirar e exalar um pouquinho mais profundo do que o normal e avaliar se há alguma tensão em alguma região do corpo, como é que está o peso dele distribuído, se é sobre os isquios, se é sobre as plantas dos pés, se você está numa poltrona, numa cadeira, no chão. E bem devagar, abra os seus olhos. O que isso te provocou? Algo aconteceu? Corpo, pensamento, pensamento dançante, dança, imagem. Palavras soltas, imagens, pensamento. Linguagem para além da linguagem. Palavras que se transcriam e mudam de significado. Agora, o significado e o significante não estão diretamente relacionados. As dualidades não fazem mais sentido. Os sentidos também não são tomados pela linha reta. Tudo agora espiral. A tela em branco, recheada de clichês, é questionada. De que modo aprendemos? Como violentar o pensamento? Quando que se cria em aula? O que é uma aula e o que a constitui? Este movimento é dança. Dança como um pensamento, um corpo pensante e um modo de viver. A potência é de vida, de uma vontade de potência, de corpos amorfos e fluxos de forças, ações de movimentos dançados, seja pelo corpo físico, corpo sem órgãos, corpo de escrita e corpos virtuais e atuais. A afirmação é pela vida, despersonalizada, que vibra por pensamentos múltiplos, por linhas isomáticas, linhas que se cruzam por velocidades e planos variados. A dança torna-se este corpo linguagem. Ambos são parte dessas imagens poéticas e de pensamento para diferentes formas de expressão. A dança, ela não se restringe apenas à beleza das formas e de seu entretenimento enquanto uma linguagem artística com histórias e fatos. A dança se prioriza nessa fala-escritura, com um pensamento dançante. Inventamos modos de realizar uma aula gravada performática, de movimentos poéticos, pois agora a criação é investigada pelo corpo, seus movimentos e também sua escrita. A voz de quem lê agora dança. Quem a ouve, dança com as palavras que ressoam. Para e dance tudo que ouviu até agora. Mas como que esses devaneios podem contribuir para nossas aulas? Invente problemas e desafios próprios. Há um rasgo de chance de criarmos se nos movemos por nossas necessidades. Há uma força criadora quando temos sede de que algo mude, se transforme e saia da mesmice do lugar comum. Como dança pedagogia? A dança pedagógica. A pedagogia da dança. Dança de que forma, como? Essas perguntas podem parecer redundantes. Como se estamos falando de pedagogias da dança, como ela poderia não dançar? Por isso, é a pergunta, como fazemos dançar? Como? Vou pegar alguns exemplos, então, de coreógrafos, como Pina Bausch e Merce Cunningham. É claro que eu poderia usar, e talvez use, devires de outros pesquisadores e bailarinos renomados, ou não. Ao trazer a Pina Bausch, eu vou pedagogizá-la da dança da palavra. Pensar e problematizar o corpo dentro desses procedimentos coreográficos da Pina, onde ela lançava perguntas a seus bailarinos e pedia que eles escrevessem sobre seus processos de criação, investigando produção de escrita, na produção de escrita, na dança, com a dança, na escrita, escreve vida com o corpo, palavras, sons e gestos. Então, vamos trazer a palavra tristeza de exemplo. E eu peço que você dance ou faça uma sequência de movimentos que te remeta a essa palavra, aquilo que te afeta ao ler ou ouvir essa palavra. Poetizamos tristeza com o corpo aos modos de Pina. Trazemos a atenção para o nosso corpo, o percebemos como está, sua relação com o espaço, com os objetos ao nosso redor e por aí vai. Depois desse movimento criado, a partir das sensações da palavra tristeza, a gente repete, sem parar, até transformar, através da repetição,
nossa primeira apresentação da tarefa pedida. Pina também trabalhava com a repetição dos gestos, onde ganhavam um significado social e estética crítica, através da repetição e teatral da palavra, torna-se um referente à fisicalidade da dança. Ok, e agora? Agora a gente joga tudo para o espaço, aquilo que fizemos, e trocamos as sequências de movimento do lugar, trocamos os objetos que usamos, tudo se torna outra coisa, e o corpo se transcria a cada ato de pensamento que o transpassa. Usamos uma humilde ação de Mestre Cunningham para essa nossa nova sessão. Todos esses caminhos são movidos pela sensação do movimento corporal. Não passa por um pensamento lógico, racional, de representação. Ao que, ao meu ver, a dança pode ser como a poética das palavras da imagem de Bachelard. Elas se transformam no ato da leitura. As imagens poéticas bachelardianas é uma ruptura de significações e sensibilidade. Consciência poética é tão totalmente absorvida pela imagem que aparece na linguagem, acima da linguagem habitual. Ela fala com a imagem poética, uma linguagem tão nova que já nos podem considerar utilmente correlações entre o passado e o presente. Não precisamos pesar essa aula performance com conceitos caros, que necessitaríamos mais carga horária para processá-los. No entanto, o que pretendemos aqui é cruzar linhas de pensamento corporal, da linguagem, e dessas imagens pensamentos que nos vão sendo atravessados. E para isso, seguimos para o inventário de experimentação. Então, separa aí uma folha, algo para escrever, podendo ser uma caneta, um lápis, uma canetinha, lápis de cor, qualquer coisa. Esteja com o corpo disposto ao movimento. Notas do inventário experimental. Escreva a palavra, vamos usar a tristeza. Leia a palavra. A partir da escrita e leitura, movimente o corpo livremente até criar uma simples sequência de 3 movimentos. Você pode usar uma música como estímulo ou não. Então, vamos supor que eu esteja lá me experimentando. E os meus gestos de sequência são esses. Depois de ter claro a sequência do movimento, eu vou repetir por um instante, até explorar velocidades e qualidades expressivas. Pare. Respire. Observe o corpo, sua respiração, o espaço em que você se encontra. E escreva o que esses procedimentos ressoaram em você. Leia o que escreveu. De que modo o seu corpo se encontra agora? O que isso te provocou? Pausa dramática. Para absorver a fala da escrita. Essa primeira, então, fala, performance, escritura, leitura e dança, né? É uma provocação para nos fazer pensar. Não são coisas que têm uma sequência lógica, né? De, isso é assim, assim, assado, porque isso e aquilo. E por ter uma resposta mais objetiva no final. Tampouco agora eu quero justificar o que acabei de fazer antes, né? É só uma maneira agora um pouquinho mais didática, talvez, de situar, né? De que lugar veio essas falas, essas escrituras que tem bastante conceito dentro desse texto, né? Que eu acabei de ler, mas que a gente não vai adentrar nele, né? A gente não vai falar sobre eles, tampouco também trazer uma história, um contexto enorme da história da dança, das escolhas dos coreógrafos que eu trouxe. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite do Wagner, é uma honra e uma alegria, né, a gente ter essas parcerias de amizade, de pessoas que a gente admira pelo trabalho, pela dedicação, e todos esses anos assim de pesquisa que o Wagner tem sobre o corpo, sobre as pedagogias, sobre a educação, e que eu compartilho com muitas coisas. Então, é um prazer imenso estar aqui, né,
nesse evento para comemorar o Dia Internacional da Dança. Eu me chamo Samira Abdala, eu sou formada em dança licenciatura pela UERGS, e eu gosto muito de frisar que esse curso foi muito especial para mim, é uma universidade pequena, e que os 4 cursos das artes, teatro, música, dança e artes visuais, elas se encontram no mesmo prédio, e a gente tem teve, né, no meu caso, eu tive, há anos atrás, esse ensino já híbrido das artes. A gente fazia disciplinas junto com os outros cursos, então a gente teve muita troca, tanto com professores quanto colegas. Isso, para mim, acho que foi de uma riqueza muito grande. Lá mesmo na graduação, o meu professor, orientador, co-orientador, e o Eduardo Pacheco, ele me levou para um grupo de pesquisa que era vinculado à FACED, lá na URGS, o Escrever Leituras, com essa abordagem que por trás, né, da filosofia da diferença, onde eu conheci daí um pouquinho, antes eu nem sabia quem era o Deleuze, e todos esses filósofos e autores, né, dessa época. E isso também acho que favoreceu bastante, tanto para o meu pensamento em arte, com as minhas produções artísticas, quanto os fazeres educacionais, né, pedagógicos. E aí, depois da graduação, eu fiz um mestrado daí lá na linha de pesquisa Filosofias da Diferença na Educação, com a orientação da Sandra Coraza, na URGS, na FACED. E foi muito potente, porque daí eu trouxe na pesquisa, né, a dança como um modo da escrita, né, um pensamento. Na graduação era um corpo-pensamento, tratando a dança, e a dança veio no mestrado como o próprio ato de ler, escrever e dançar o currículo e a didática. Sou instrutora de yoga, né, trabalho com algumas práticas corporais nesse sentido também, e massagem indiana e tudo mais. Sou artista, sou integrante, fundadora do Singulativo Artístico, que é um coletivo singular que envolve vários outros artistas e bailarinos, e coreógrafos, e atores de várias áreas das artes, pesquisadores, e é aberto assim, para quem quiser se incluir, né? É um modo da gente também criar redes de apoio e partilha de tudo que envolve a dança, performance, teatro, voz, escrita, etc. Então, hoje foi uma aula performance, né, para pedagogias do corpo e da dança, para trazer um pouco desse estímulo ao pensamento do que seria a dança como um corpo-pensamento, desses movimentos, dessas imagens, pensamento, aos modos, né, da filosofia da diferença. Trazendo também a gente pensar o que é uma aula, o que a constitui, né, enquanto encontro, como que uma aula acontece, se ela acontece, né, como uma leitura de um texto performático e com palavras, entre aspas, soltas, né, como isso nos afeta e que procedimentos que a gente usa para essa aula, né. O meu procedimento hoje foi esse, né, um texto lido performaticamente. E uma frase do Merce Cunningham, que fala das suas aulas de dança, especificamente, diz que um bom professor não atrapalha o aluno. Isso vai um pouquinho ao encontro, né, desse pensamento de que a aprendizagem ela acontece de um modo diferente para cada um. As minhas escolhas, né, falei que eu não ia dar um contexto histórico da dança, mas Merce Cunningham foi um bailarino e coreógrafo norte-americano, e ele foi muito importante para o cenário da dança, né? Então, o Cunningham, ele trouxe muito essa mistura das artes dentro dessa história da dança, que foi algo muito marcante, que é não vincular tanto o corpo, o movimento corpo e o corpo com a música, de uma pesquisa corporal entre que o próprio corpo e o seu movimento é expressivo. E a Pina, quando traz a questão da dança-teatro, né? Que é essa linguagem do texto, da fala, para a cena da dança. Isso naquela época também era algo inovador
né? E que até hoje a gente traz essas inovações para essa área e que são caras e que são, para mim, muito valiosas, né? Que me fizeram pensar em muitas coisas. E aqui, uma pequena síntese dessa proposta que seria a minha didática da aula, né? Que seria a minha aula hoje da dança, ou de falar sobre ela de um modo experimental, que cada um pudesse fazer onde estivesse, do modo como estivesse, para pensar nessas diferentes maneiras do dançar, né? A dança enquanto eu estando mais presente comigo, no meu corpo, que o movimento consciente seja através de uma ressonância de uma palavra, e que isso me afeta através das minhas experiências de vida, num movimento que pode ser simples, né, de um gesto, e que isso repetidamente torna-se outros sentidos, outras leituras, e isso vai sempre se transformando aos modos da Pina e aos modos do Merce Kaniga, se a gente fosse daí misturar ou trocar a sequência, né, dos movimentos, e por aí vai. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo experimentando. E mais uma frase do Merce Kaniga, que eu vejo a dança como uma transformação constante da própria vida. Isso me ressoa de uma maneira muito potente, porque é assim que eu sinto, né, e celebro aqui com vocês a dança por ser como um modo de vida mesmo. A dança é puro movimento, a dança está presente, né, em tudo, podendo estar em tudo, né, não só na cena, não só como uma produção artística, mas como um pensamento. E por que não pensar que a gente dança nos nossos fazeres, sejam eles quais forem, né? Tanto que aqui eu usei a Pina, mas a gente pode tratar esse exercício, digamos assim, em qualquer área que a gente tem, assim, né? Não especificamente na dança como movimento, mas trazer outros exemplos, sei lá, da biologia, da matemática, filosofia e educação. E ali embaixo estão os contatos, né, Instagram, para acompanhar os nossos trabalhos, tanto de singulativos, estudos do corpo, obviamente, e o meu. E é isso, Wagner. Muito grata. Grata a vocês, novamente, por estarem aí nesse momento, celebrando. Espero que tenha sido um belo encontro. Voltei. Samira, muito obrigado. Fico muito feliz de te ouvir, de te ver. A Samira traz uma abordagem de algo que eu acredito bastante, que é uma aula que não precisa seguir sempre o mesmo formato, mas a própria aula em si, né, apresenta elementos para que ela possa ir se compondo nesse processo e cada um possa ir se afetando de diferentes modos nesse processo de uma aula, né? Uma aula em que se trata de corpo, de dança, de artes do movimento, de modo geral, da escrita, da leitura, da exposição de alguma coisa, e tudo isso vai acontecendo numa ordenação, né, numa composição singular para cada um, do modo como cada um vai compor isso. E a Samira compôs a aula dela e ainda depois conversou um pouco sobre isso, expondo um pouco, né, o modo como ela vai trabalhando. Só tenho que te agradecer, Samira, foi muito bom te ouvir, dá vontade de fazer algumas coisas junto contigo. Os movimentos, eu fiquei olhando, dá vontade de se mover junto também. Dá vontade de seguir. Porque fica aquilo tão sontido, dá vontade de fazer junto. Façam em casa, quem tiver vontade de fazer. Assistam um vídeo, deixa um comentário para a gente aqui embaixo, né? Depois a Samira fica atenta também, ou também a gente pode comentar, responder de volta, perguntas, indicações, questões Sim, até as gerais. referências, alguma referência, alguma coisa que não tenha sido assim declarado aqui, né? Estamos à disposição. E eu super te agradeço, então, fico feliz, agradeço tua parceria, teu empenho, tua disposição em estar aqui hoje. A gente é parceiro de várias outras coisas, né? E tu quer falar alguma coisinha de despedida, de fechamento? Posso encerrar? Fica à vontade. Acho que pode encerrar, já agradeci bastante. Agradecimento nunca é demais, né? Então, mais uma vez, também me sinto grata e esse é muitos de tantos
todas as parcerias, né? Estamos aqui, porque daí vier. Ainda mais para falar de dança, né? Ok, então, muito obrigado. Valeu mesmo de coração. Quem está nos assistindo, faça assim alguns segundinhos de respiração. É um Pode conselho botar coração. que eu deixo, de respiração e percebendo como que essa aula reverberou em ti, em vocês, né, nas pessoas que estão aqui. Certo? Obrigado e O acompanhe aí o movimento resto da segue, né? programação. O movimento segue, o resto da programação da Semana Pedagogias do Corpo da Dança. Muito obrigado. Um beijo, beijo, Samira. E Beijos, tchau, seguimos. Tchau, valeu. tchau.